ter aula da matéria mais linda, mais maravilhosa, mais contagiante, empolgante, esplendorosa, divina, fantástica, endeusada, perfeita, magnífica, magnânima, a melhor de todas, que só pode ser a matemática. Felizes aqueles que se divertem com problemas que educam a alma e elevam o espírito. Nós estamos de volta lá. Gente, saibam que é um prazer incomensurável estar aqui com vocês nessa manhã de domingo, aqui nessa cidade icônica que é a cidade de Sobral. Parabéns a quem está organizando o evento, mas sobretudo parabéns a vocês que estão aqui querendo o algo a mais. Porque eu, como costumo dizer, nós somos o que fazemos, mas nós somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Profundo, não foi? Gente, olha, vocês aqui estão fazendo algo a mais. Vocês estão buscando algo a mais. E se a gente não faz nada mais do que é pago, jamais será pago por aquilo que a gente faz a mais. Então, todo mundo está inspirado nessa manhã, viu? A gente tem que fazer sempre as coisas com prazer, com um sorriso no rosto, fazer independente de valores do que está ganhando, mas fazer porque gosta, fazer bem feito, fazer com prazer, fazer com amor. Gente, nós vamos falar aqui, durante essa manhã, de uma matéria super gostosa que é a matemática. Mas eu sei que algumas pessoas têm uma certa dificuldade. Só para eu ter uma noção aqui, não é sábio, é quem é que gosta de matemática. Levanta o braço, quem é que gosta? Olha só, bacana, 64,7% da turma. Deu pra ver batendo o olho, né? Então, 64,7% da turma. Ora, o que a gente percebe? Nós temos uma sala que ainda existe algumas pessoas, talvez, que tenham aqui logicofobia. Você sabe o que é logicofobia? É aquele medo, aquela aversão a coisas que são lógicas. São lógicas, às vezes mais o óbvio. Uma coisa que é óbvio para uma pessoa, não necessariamente é óbvio para outra pessoa. Eu costumo sempre dizer que o óbvio só é óbvio para os olhos preparados. E eis que estamos aqui para prepará-los rumo ao seu sucesso, para o alcavante. Né? Gente, eu queria que vocês todos abrissem a mente. Eu queria que todos vocês ficassem de mente aberta essa manhã, porque a mente é como um paraquedas, ela só funciona aberta. Então, eu vou partir do pressuposto que vocês não sabem nada de PA e PG, de sequências, e nós vamos construir nessa manhã. Beleza? Pode ser? Posso fazer de conta que ninguém sabe nada? Beleza. Eu já entendi que eu não sei nada mesmo, né? Pois hoje vai sair daqui sabendo que é um assunto importante, sobretudo progressão aritmética. Gente, ó, vou pedir a vocês, 1, 2, 3, já! Atenção! Vamos todos nos concentrar, silêncio, para que a gente possa aprender, para que a gente possa tirar o máximo de proveito. Existe uma coisa, não sei se você já ouviu falar, a regra dos 5%. Em tudo na nossa vida, existem 5%. Eu vou dar aula hoje apenas para os 5% que realmente vai fazer diferença no Enem. Ou seja, se você acha que você faz parte desse grupo seleto de pessoas que se diferenciam dos demais, atenção, assista a aula, capte a informação. Hoje você pode ser um passo na transformação da sua vida. E sim, Max Gehrig uma vez disse exatamente essa história dos 5%. Tudo na vida tem 5%. Só 5% dos advogados são bem-sucedidos, só 5% dos médicos são bem-sucedidos, só 5% das pessoas que estudam forte para concurso são bem-sucedidos, só 5% das pessoas que estudam forte para passar no Enem são bem-sucedidos. Então, seja parte desses 5%. Mas todo
mundo acha que faz parte dos 5%, mas você tem que fazer parte desses 5%. E os 5% que vai assistir essa aula e vai sair daqui aprendendo. E eu vou ensinar para vocês como se ninguém soubesse de nada. Então abra sua mente e nós vamos começar do zero. E vamos começar agora. Porque o negócio aqui é falar e só sucesso. Vamos lá. Muito bem. Gente, seguinte, ó. Eu sempre gosto de começar falando. Tá passando. Sempre gosto aqui de falar para vocês sobre a questão do sucesso. Passa aí, para quem só para ver se está passando aí. De novo aí. Bom. Deixa eu testar, né? Vou tapar aqui o YouTube aqui, tá? Tirar essa parte do site. Sim. Esse aqui é o PDF, é o que vai pro YouTube. PDF? Não, mas o seu tá em PowerPoint. Isso aqui na pilha que acabou. Tem outra pilha lá na outra sala, que ficou lá em cima da mesa. Duas pilhas. Tenta assim. Aí, pegou. Agora foi. Vai de novo lá. Não, mas a gente testou agora, peraí. Pode ter sido só. Não, pode ter sido a pilha, tá? Aqui tá com cara de ser pilha. Deixa eu mudar aqui de entrada. Aqui tá com cara de ser pilha. Vou pedir alguém pra pegar uma pilha lá. Bom, vou passar aqui. Só um detalhezinho aqui, enquanto ele vai pegar ali uma pilha nova, que pode ter acabado a pilha aqui. Gente, ó. Autoconfiança é o segredo para se atingir o sucesso. Acredite que você é um vencedor. Só para eu ter uma noção aqui, quem que acredita que é um vencedor? Mas acredite mesmo. E esqueça, meu amigo, qualquer um que fica jogando areia na sua história. Porque tem muita gente que fica, né? Que fica dizendo. Não, tem que ser essa pequenininha, ó, palitinho. Ficou lá no outro auditório, ficou. Tinha duas, eu te trazer duas. Então. Igualzinha essa daí. Olha, então é o seguinte. A autoconfiança é o segredo para você realmente ser vencedor. O verdadeiro campeão não é aquele que chega em primeiro lugar, mas sim aquele que supera os seus próprios limites. Olha, quando você estiver estudando o Enem, verifique quanto é que o último candidato tirou na pontuação. Você só vai competir com você mesmo. Se eu chegar e dizer, olha, se você fizer 700 pontos, você passa. Então você está competindo com quem? Com você. É você trabalhando para ser, é quem conseguir. As pessoas pensam que estão competindo com os outros. Na verdade, você está competindo consigo mesmo. Não interessa se tem 1.000 pessoas ou se tem 10.000 pessoas concorrendo à sua vaga. O importante é que se você atingir aquele limite X, você vai conseguir. Cara, eu acho que é. O cara já foi para Aí você pode passar aí. Passa aí para mim, pronto. Lute sempre com garra e determinação pelos seus ideais. O verdadeiro campeão como você acredita na vitória. E fechando a história, vai aqui o outro. Mantenha seu desejo de passar suficientemente forte até a prova para ter poderes sobre-humanos para alcançar o que você deseja. Gente, isso é a pura verdade. Quando a gente tem aquela vontade mesmo, você tem que pensar. Quem já fez aí na vida um quadro dos sonhos? Você sabe o que é o quadro dos sonhos? Quem já fez? Coloque o
quadro dos sonhos. O que você quer comprar? Para a viagem que você quer fazer, o lugar, o país que você quer visitar. Coloca tudo num quadro e vai dizer, eu estou trabalhando, eu estou estudando forte para isso. Porque eu vou chegar e vou realizar. As coisas acontecem. Enquanto primeiro acontece na mente da gente, para depois acontecer de verdade. Pode ir para a PUB. Bom, vamos lá, pode passar. Eu vou botar para lá e vai passando aí, ok? Gente, vamos falar de sequências lógicas, ok? Vamos falar de sequências lógicas. Quando a gente fala de sequências lógicas, as pessoas pensam que ela está falando só de PA e PG. Só que PA e PG são apenas duas de um universo infinito de sequências que existem. Porque tem sequências de números, sequências de letras, sequências de palavras, sequências de objetos, sequências de cores, sequências de movimentos. Sequência é tudo aquilo que obedece a um padrão e a partir desse padrão eu consigo determinar os próximos elementos desse padrão. Passa aí. Então o que acontece? Quando você tem uma PA e uma PG, por exemplo, quando você tem 2, mais 3, 5, mais 3, 8, mais 3, 11. Se eu continuar nesse padrão, mais 3, mais 3, mais 3, o próximo vai ser quem? O próximo vai ser 17. No caso ali, mais 3, 14. Isso é o que a gente chama de progressão aritmética. Para ser uma progressão aritmética, eu tenho que somar constantemente o mesmo número. Tá bom? Eu tenho que somar constantemente sempre o mesmo número. Vamos lá. Se eu tenho 2 agora, e em vez de ser mais 3, se eu fizer vezes 3, vamos lá, vezes 3, 6, vezes 3, 18, vezes 3, 54, vezes 3, 162. Isso é o que a gente chama de PG, a famosa progressão geométrica. A famosa progressão geométrica, a PG, que eu multiplico constantemente por o mesmo número. Bom, agora, o detalhe é que PA e PG são apenas duas sequências de um universo infinito. Eu vou te mostrar um monte de sequências bacanas que não são simplesmente PA e PG. Olha, passa aí para o próximo. Quando a gente fala de PA e PG, são apenas duas sequências. Mas vamos lá. Existem um monte de sequências que a gente chama de sequências numéricas. Ah, tá vendo a filha? Bom, sequências numéricas, as sequências numéricas. Eu vou botar essa sequênciazinha aqui. Vamos lá, todo mundo pensar junto. 1, 2, 4, 7, 11, 16. Do 1 para o 2. O que foi que aconteceu? Eu somei mais 1. Do 2 para o 4. 2. Do 4 para o 7. Do 7 para o 11. Do 11 para o 16. 5. Se eu continuar desse jeito, somei 1, somei 2, somei 3, somei 4, somei 5, agora você vai somar quanto? 6. Quem é o próximo? 22. Eu pergunto para você e você responde para mim. Isso aí é uma PA ou é uma PG? PA ou PG? Gente, isso nem é PA nem é PG. Isso simplesmente é uma sequência lógica. O problema é que a gente no colégio só estudou PA e PG. Aí a gente pensa que tudo ou é PA ou é PG. E aí é que está o detalhe. As pessoas pensam que tudo ou é PA ou é PG, mas não. Existe um universo infinito de sequências que a gente pode criar. Então, eu tenho uma outra sequência aqui. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Vamos lá. Como é? Quem seria o próximo dessa sequência? 128. Tem gente que pensou assim, do 2 para o 4 fez vezes 2, depois vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, continua, vezes 2 vai dar 128. Está correto? Tá. É uma progressão geométrica. Show de bola. Mas, eu queria que vocês percebessem que essa sequência ela também é outra sacada. O primeiro termo é 2 elevado a 1. O segundo é 2 elevado a 2. O terceiro é 2 elevado a 3. O quarto é 2 elevado a 4. Depois 2 elevado a 5. 2 elevado a 6. Então eu pergunto, quem é o próximo? 2 elevado a 7. E o décimo? 2 elevado a 10. E o 20º? 2 elevado a 20. Então o legal de escrever desse jeito é que eu posso colocar cada termo em função da sua posição. Se eu pedisse o 50º, seria 2 elevado a 50. Então
essa maneira aqui seria interessante porque eu associava o elemento à posição. A coisa legal é que sempre que eu te der, olha só, sempre que eu te pedir um elemento muito lá na frente, me diga quem é o 50º, você já pode entender que essa questão é fácil. Porque quando ele pede um elemento muito lá na frente, normalmente é uma questão fácil. A pessoa pensa que vai ser uma questão mais difícil. Mas normalmente, me diga um centésimo, normalmente é uma questão fácil. Porque ela tem uma lógica associada à sua posição. E isso se torna mais fácil. Agora olha só essa sequenciazinha aqui. 1, 4, 9, 16, 25, 36. Pensa um pouquinho aí. Quem é o próximo dessa sequência? Quanto é o próximo dessa sequência? 1, 4, 9, 16, 25, 36. Diz aí. 49, beleza, está corretíssimo. Só que eu tenho certeza que alguns pensaram de um jeito e outros pensaram de outro. Uns, por exemplo, pensaram na lógica associada à soma. Do 1 para o 4, o que aconteceu? Somou 3, exato. Do 3 para o 9, 5, depois 7, depois mais 9, depois mais 11. Somou 3, 5, 7, 9, 11. Agora eu pergunto, vai somar quanto? Vai somar 13. Então vai dar 49. Tem alguém que pensou diferente? Né? Alguém pensou diferente? Beleza. Como é que vocês pensavam? 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado. Quem é o próximo? 7 ao quadrado. Quem é o 10º? 10 ao quadrado. Quem é o 20º? 20 ao quadrado. O legal, gente, essa sequenciazinha cai muito em prova, muito. É a sequência dos quadrados perfeitos. Essa sequência, inclusive, cai muitas vezes com bolinha, com quadradinho, com triângulo. Ele bota uma bolinha, 4 bolinhas, 9 bolinhas, aí 16 bolinhas e pergunta: a figura número 20 vai ter quantas bolinhas? Aí a pessoa, vai dar trabalho demais. Quando na verdade ele pensa que a figura 1 tem uma bolinha, a outra tem 4, a outra tem 9, a outra tem 25, então 16, 25. Então ele vai entender que é 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então a figura 20 vai ser quem? 20 ao quadrado, 400. Simples, fácil, prático, gostoso e intuitivo. É ou não é? Bacana, né? Então a gente começa a compreender que o que eu estou fazendo aqui não é testando vocês. O que eu estou fazendo aqui é apresentando para vocês sequências lógicas. Mas sequência, gente, não tem nada a ver com somar, subtrair, multiplicar e ou dividir. Tem sequência que existe um padrão. Mas são padrões que são consideradas questões difíceis. Por exemplo, essa questão aqui: 2, 10, olha só, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Aí eu pergunto quem é o próximo. Calma, quem é que já conhece essa sequência? Quem é que já conhecia ela no caso? 1, 2, 3 pessoas, 3, 4, 5, 6. Não fala a resposta. É massa essa questão. Essa questão ela já caiu em teste de seleção de empresa. Essa questão já caiu em programa de televisão, aquele aprendiz. Já caiu em prova de concurso, em prova de vestibular. Só que ela é um desafio. E quando ela caiu, ela apareceu pela primeira vez na revista super interessante de 1996, na edição de setembro, página 87, do lado direito. Né? Aí o que acontece? Nessa questão, a primeira vez que essa sequência apareceu é um desafio. E quando caiu em prova, em concurso, em vestibular, sabe o que ela queria? Saber que já conhecia. Porque você matar essa sequência na hora da prova é muito difícil. Vou dar uma dica para vocês, tá bom? Uma dica assim: 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Quem é o próximo? Já sei, D20, né? Todo mundo começa com a letra D. Quem é o próximo? 200 é o próximo número que começa com a letra D. Todo mundo começa com D. 2, 10, 12. O próximo número que começa com D é o 200. Esse é o desafio. Difícil, concorda comigo? Agora, a partir de agora, vai ser fácil para vocês. Vocês querem mais é que caia. Não, eu quero que caia aquela do D. Porque o óbvio só é óbvio para os olhos preparados. Vamos lá. Outra sequenciazinha que é bacana, tá bom? 31, 28, 31,
30, 31, 30. Quem é o próximo? Não diga lógica. Não diga lógica. Quem matar, só diz pra mim quanto é o próximo. 27 não. 29 não. 28 não. 30 também não. Opa! 31 é a resposta. Vamos lá? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, que é o próximo. Agosto, olha aí. Show de bola, né? O próximo é agosto. Agosto tem quantos dias? 31 é a quantidade de dias dos meses do ano. O primeiro de janeiro tem 31. Vocês lembram daquela historinha dos carocinhos deles? Vocês lembram? Vocês sabem, ó. Janeiro, vamos aprender aqui quem não sabe, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Sempre que cai no carocinho de cima, o mês tem 31 dias. Quando cai nessa parte de baixo, tem 30, com exceção de fevereiro, que tem 28 ou 29, se for que seja. Vamos ver bonitinho aqui, ó. Tá certo? Olha só. Essa mãozinha para vocês aprenderem, ó. Se cair aqui, vai ficar muito clarinho, né? Claro aqui. Se cair nessa parte de cima da mão, o mês tem 31 dias, que no caso é janeiro. Fevereiro só tem 28. Março tem 31. Aí vem abril tem 30. Maio tem 31. Junho tem 30. Julho tem 31. Agora, você termina aqui e aí começa tudo de novo. Mas se você não souber contar na mesma mão, junta duas. Né? Começa numa e termina na outra. Ó. Aí a outra tem o quê? 31. E aí vem setembro tem 30. Outubro tem 31. Novembro tem 30. E dezembro tem 31. Bacana, né? Você vê, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, aí depois volta para cá e continua. Inclusive, julho e agosto são os únicos 2 meses no mesmo ano que juntos dão 62 dias. Isso já caiu numa prova. Ele dizia que 2 meses seguidos juntos davam 62 dias. Ele diz assim, Dennis Gleison está olhando o calendário, Dennis Gleison está olhando o calendário de um mesmo ano e viu que 2 meses seguidos davam 62 dias. Sabendo que o último dia desses 2 meses era um domingo, que dia cai o 7 de setembro desse ano, né, pessoal? Olha, qual é a sacada da história? Era você entender que se os 2 meses juntos davam 62 dias, ele estava falando de quem? Julho e agosto. Se ele disse que o último dia desses 2 meses era um domingo, é porque ele estava falando de quem? 31 de agosto era um domingo. E o 7 de setembro é uma semana depois, ou seja, cai num domingo. A propósito, gente, 7 dias depois de um domingo é outro domingo. Muita gente pensa que 7 dias depois de um domingo é o sábado, porque conta com domingo, né? Mas está errado. Quando a pessoa diz missa do 7º dia, se por intensidade uma pessoa falece num domingo, a missa do 7º dia ela acontece no sábado, você sabia? Porque você conta, domingo é o primeiro dia de morte, depois segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o 7º dia cai no sábado. Então quando conta no número ordinário, conta com o dia de hoje. Mas quando você diz daqui a um dia, daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, não conta com o dia de hoje. Então quando eu digo daqui a 7 dias, hoje é domingo, daqui a 7 dias, domingo. Inclusive, uma curiosidade, adoro curiosidade. Vocês vão ver depois, ó, depois vou até dar dica para vocês seguirem o meu Instagram, que é @PedroEvaristo. Depois vocês sigam o meu Instagram, praticamente eu não uso o Facebook, eu uso mais o Instagram. Então o Instagram tá mais bacana, né? Tá mais fácil. Eu tô colocando um monte de dicas legais, colocando questõezinhas para você acompanhar, os negócios que faço de vez em quando nas lives. Então, acompanhe depois lá, @PedroEvaristo. Vou botar até a foto da gente que a gente vai bater aqui, viu? Aí então você coloca dicas de sequência, eu tenho umas questões de sequência bem legais lá também, para você com a resposta já, você vai passando lá por lá, tem as respostas. Bom, mas aí o que acontece? Eu estava comentando um dia desse, essa história do 7 dias. Vocês sabem por quê que a semana tem 7 dias? Sabe por que uma semana tem 7 dias? Por que inventaram a semana com 7 dias? Isso já caiu na prova do Enem, hein?
Porque o ciclo da Lua tem aproximadamente 28 dias, são praticamente 29. Mas se você pegar 29 dias, dividir por 7 ou 4, por que 4? Porque a Lua tem 4 ciclos: Lua nova, Lua crescente, Lua cheia, Lua minguante, aí volta para nova de novo. Então ela tem 4 ciclos. Se você pegar esses 29 dias, 28 dias, dividir por 4, dá aproximadamente 7 dias. Por isso que uma semana tem 7 dias. O cara do ciclo da Lua. Quer dizer, segunda-feira, aí dizia, a Lua está cheia. Aí quando era uma semana depois, aí a Lua estava minguante. Aí uma semana depois, Lua nova. Aí uma semana depois, Lua crescente. Depois uma semana de novo, cheia de novo. Então ele percebia que a cada 7 dias você tinha um novo ciclo da Lua, por isso que a semana. Você sabe como é que é segunda-feira em espanhol? Lunes. É justamente por isso que é segunda, que está no dia da Lua, lunes. Em inglês, como é que é? Monday. Mas você sabia que era com 2 O's? Monday. Era Monday, segunda-feira era Monday, o dia da Lua. Aí depois ficou Monday, só com O. Mas é por conta da Lua. Então tem a ver com o ciclo da Lua. E isso aconteceu numa prova do Enem já há alguns anos, perguntando quantos dias durava o ciclo da Lua. E muita gente não sabia. E eram aproximadamente 28 dias. Pode ser 28, 29, né? Por conta dessa próxima, não é 29, mas você pode botar 28 porque são os 4 ciclos. Legal? Bom, vamos avançar. Pessoal, alguém já ouviu falar de uma coisa chamada série de Fibonacci? Quem já ouviu falar de série de Fibonacci? Leva o braço. Olha aí que bacana. A série de Fibonacci, né? A série de Fibonacci, ela é uma série, né? Quando, por exemplo, você já ouviu falar na série de Fibonacci, você consegue descobrir quem é o próximo elemento dessa sequência? A série de Fibonacci, pessoal, é muito encontrada na natureza. Tem um monte de coisa. Teve um matemático italiano chamado Fibonacci que percebeu a seguinte lógica. Ele disse, ó, 1 mais 1 é a quanto? 2 é o próximo da sequência. 1 mais 2. 2 mais 3, 3 mais 5, 8, 5 mais 8, 13, aí vai, 8 mais 13, 21, e aí por diante. O que é legal é que ele percebeu que isso aí é um padrão que acontece muito na natureza. Tem muita coisa que cresce desse jeito. Ele coloca, por exemplo, ó, se eu fizer um quadradinho de lado 1 e encaixar com outro quadradinho de lado 1, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8. E aí vai, 5 mais 8, 13. Eu consigo encaixar quadrados cada vez maiores. E eles vão gerando um desenho, um retângulo, que a gente chama de retângulo de ouro. O retângulo dourado. Se você fizer uma curvinha, ligar um quarto de circunferência, ele vai acabar criando uma espiral que é muito encontrada na natureza. Como aquele caracolzinho que eu tinha desenhado antes. Esse desenho é muito encontrado na natureza. Por exemplo, se você for ver folhas, tem desenhos de folhas de plantas que a curva daquela folhinha dá exatamente a série de Fibonacci. Se você pegar, por exemplo, a cóclea do ouvido humano, ele dá uma curvinha exatamente da série de Fibonacci. Se você colocar um furacão, o começo de um furacão, olha só, dá exatamente a curva da série de Fibonacci. Se você colocar olha só, uma imagem de satélite do furacão, é exatamente aquela curva da série de Fibonacci. Olha que bacana, o mapa da África, olha só, se você for ver, você consegue estabelecer a curva da série de Fibonacci. Cara, muita coisa no nosso dia a dia que tem o mapa da nossa galáxia, nos desenhos da Mona Lisa, você consegue encontrar várias proporções de ouro dela. E isso é que torna a obra tão cara, tão valiosa, cheia de mistérios, cheia de proporções, cheia de coisas de linguagem subliminar, escrita. Então, uma série de coisas bacanas. E aí, quando até a mulher foi tirar o cabelo na praia, dá a curva da série de Fibonacci. Isso aí foi já reportagem de revistas como a Veja, super interessante. Muitos, depois, se vocês quiserem, entrem no YouTube e coloca Nature by Numbers. E tem um videozinho sensacional, Nature by Numbers.
que é a natureza dos números. Se você colocar esse nomezinho, você vai ver um vídeo sensacional que fala da série de Fibonacci, você vai ver bacana pra caramba. Gente, e o legal é que essa série, se você for ver, tem muita coisa da natureza que você pensa aqui. Se você gerar esse crescimento, ele vai gerar um retângulo, o comprimento do retângulo dividido pela largura dá 1,618. Tem um monte de coisa na natureza que dá 1,618. Você pegar qualquer colmeia de abelha do mundo, dividir o tanto de fêmea pelo tanto de macho, sabe quanto é que dá? 1,618. Você pegar a altura da pessoa dividir pela altura do umbigo, dá 1,618. O tamanho do braço dividido pelo antebraço dá 1,618. A cabeça dividida pela altura dos olhos. Tem um monte de coisa. Se você pegar animais, tem listas, se você for ver, as listas estão exatamente dentro da série de Fibonacci. A grama, tá? Se você colocar essa medida aqui, dividida por essa, dá quanto? 1,618. Se você pegar essa medida dividida por essa, 1,618, essa medida por essa, 1,618. É um monte de coisa. Se você for ver no rosto da pessoa, essa medida da cabeça dividida pela altura dos olhos, essa medida dividida por essa, um monte de coisa, dá 1,618. Se você for ver, dá para fazer uma proporção na pessoa cheia de medidas interessantes. As sardinhas foi por minha conta, né? Olha o outro. Gente, olha. Então, é muito bacana o tanto de coisas que você tem acerca da série de Fibonacci. E o Enem pode explorar isso muito bem, de uma maneira muito inteligente. Mas você que já foi apresentado para a série de Fibonacci, e já viu o tanto de curiosidades que tem, fica muito mais fácil do cair na prova do Enem. Você dá, olha só, cara, o Pedro Evaristo falou sobre isso naquela aula e eu posso acertar essa questão. Bom, agora, o que é mais fácil cair? A própria série de Fibonacci para você descobrir os próximos elementos. Gente, então vamos agora, foco no nosso principal objetivo. Vamos falar de progressão aritmética e progressão geométrica. Quando a gente fala de progressão geométrica, progressão aritmética, a gente praticamente não tem forma para a gente decorar. Praticamente não tem. Só que a maioria das pessoas decorou um monte de fórmula, né? A fórmula da soma da PA é A1 mais AN vezes N sobre 2, A1 mais AN vezes N sobre 2. Decorando, né? Não precisa decorar. Vou te mostrar como entender de uma maneira bem lógica, bem simples. O que é uma progressão aritmética, uma PA? É uma sequência em que você vai somando constantemente o mesmo número. Por exemplo, o A1 mais a razão vai dar o A2, mais a razão vai dar o A3, mais a razão vai dar o A4. Você sabia que essa letra R não é R de razão? Sabe disso? Esse R é R de resto. É o resto da diferença de dois termos. O A2 menos o A1 dá resto, R. O A3 menos o A2 dá resto, R. O A4 menos o A3 dá resto R, e aí vai. Até que o AN menos o AN menos 1 dá resto R. É tanto que, como é que é a razão da PG? Diz aí pra mim. A razão da PG é o quê? Q, é a letra Q. Q de quê? De quociente. Na PG é Q de quociente, porque é a divisão entre dois termos da constante. E na PA é R de resto, que é o resto da diferença. Legal? Bom, então vamos lá. Quando eu tenho uma PA, a gente diz que essa PA é crescente. O que significa dizer que tem uma PA crescente? É que você tem 10 mais 4, 14, mais 4, 18, mais 4, 22. Os números estão crescendo. É uma PA crescente. Bom, quando você tem uma PA decrescente, a gente normalmente faz assim, ó. Menos 6, menos 6, menos 6. A gente pensa que está subtraindo. Mas na verdade, na PA sempre eu estou somando. Só que eu estou somando quanto? Estou somando mais, menos 6. Eu estou somando menos 6. Eu estou somando um número negativo. É por isso que a gente diz que uma PA crescente, a razão ela é positiva. Enquanto que na PA decrescente, a razão é negativa. E pode ter também uma PA constante. Tipo assim, 20, 20, 20, 20. Qual é a razão dessa PA? 0. Mais 0, mais 0, mais 0, mais 0. Então é uma PA. Então você tem uma sequência constante, você tem uma progressão aritmética.
Gente, outra coisa interessante. Sabia que é possível uma sequência estar ao mesmo tempo em PA e estar ao mesmo tempo em PG? Sabe como? Pois ela é constante. Pensa assim, ó, 20, 20, 20, 20. Pronto, aí. Quando é a razão dessa PA? 0. E agora pensa como uma PG. 20, 20, 20. Quanto é a razão da PG? Alguém falou aí. 1. 20 vezes 1. 20 vezes 1. 20 vezes 1. 20. Caiu já em prova de vestibular uma questão que dizia: dados os números A, B, C. Qual é a condição para que esses números estejam ao mesmo tempo em PA e ao mesmo tempo em PG? Ele quer que os números estejam ao mesmo tempo em PA e ao mesmo tempo em PG. Gente, vamos lá. Para que os números estejam em PA e PG ao mesmo tempo, eles têm que ser o quê? Constantes. Acabou. 20, 20, 20 está em PA e 20, 20, 20 está em PG. Então, basta você chegar e pensar para que 3 números, 4 números, 5 números estejam ao mesmo tempo em PA e PG, eles são iguais. Show! Então vamos avançar. Termo geral de uma PA. Ora, termo geral não tem que decorar não. Vamos raciocinar aqui comigo. Eu tenho aqui A1 mais a razão. É o A2, não é? Então o A2, ele é o A1 mais a razão. Se eu quiser o A3, o que eu faço? Eu pego o A2 mais a razão. Ou seja, o A2 é o A1 mais a razão. Se eu somar mais a razão de novo, vai dar A1 mais 2R. Queridos, vamos todo mundo participar, tá bom? Vou pedir para vocês. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Todo mundo empolgado, viu? Quero ver todo mundo empolgado aqui. Certo ou errado? Certo, vamos falar. Então, participe, porque o cérebro da gente, ele é muito interessante. Ele, quando você está copiando, vendo, ouvindo, falando, você grava a informação em múltiplas áreas do cérebro. Então é muito importante que você esteja participando, falando, porque diz, puxa vida, se eu estou falando, é porque eu estou precisando dessa informação. E aí eu vou alocar essa informação numa área de memória estendida, ou seja, eu não uso uma memória de uso rápido, de uma memória, é o que chama de memória de tiro longo. Então vamos lá, se eu quero A3, ele é o A1 mais 2R. Se eu somar mais R, vai dar quem? A1 mais 3R. Então se eu quisesse o A5, seria o A1 mais 4R. E se eu quisesse o A20? E se eu quisesse o A35? Ou seja, eu posso escrever qualquer termo em função do A1 e da razão. O AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Isso aqui é a fórmula do termo geral. Só que eu estou mostrando para ti que, na verdade, é quantas vezes eu estou somando R. Então vamos ver se vocês entenderam. O que é o A30? Do 1 do 30, faltam quantos termos? Então, por isso que o A30 é o A1 mais 29R. Ah, Pedro, então eu posso dizer também que o A30 é o A5 mais 25. Raciocina comigo. Do quinto termo para o 30º termo, do quinto termo para o 30º, são quantos termos? Faltam quantos? Por isso que o A30 é o A5 mais 25R. Eu posso dizer que o A30, do 18 para o 30, faltam 12. Então você tem. A gente vai estar aqui. Se você chegar e colocar. Obrigado. Se você chegar e colocar, quem é o A30? O A30 é o A18 mais 12R, porque do 18 para o 30 falta 12. O A30 é o A29 mais R, porque do 29 para o 30 falta só um R. Sabe qual é a moral da história? Eu posso escrever qualquer termo em função de qualquer outro termo e a razão. Eu não preciso escrever em função do A1 e da razão. Porque no colégio a gente só aprendeu em função do A1 e da razão. Olha, gente, outra coisa. Para quem não quiser estar copiando e estar prestando atenção, por exemplo, você pode só tirar fotozinha do quadro, tirar fotos do quadro, dá para pegar e ficar marcando, tá bom? A gente tem um tempo para a gente dar aula, então nem sempre dá para poder ficar esperando que todo mundo copiar. Bom, então é o seguinte, vamos lá.
Então significa que eu posso escrever qualquer termo em função do A1 e da razão. Eu posso dizer que o AN é o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Porque do 1 para o N falta N menos 1. Mas eu posso escrever de uma maneira mais geral. O AN é igual ao AK mais N menos K vezes a razão. Porque do K para o AN faltam N menos K termos. É a diferença. Então eu posso escrever qualquer termo em função de qualquer outro termo. Não é preciso que eu escreva em função do primeiro termo. Esse que é o segredo da história. Bom, agora vamos para um negócio legal, que é a média dos termos. É o termo médio e a média dos termos. Quando a gente fala de termo médio, eu tenho 2, 6 e 10. Pessoal, eu pergunto para você e você responde para mim. E é o termo que está bem no meio? 6. Então esse termo, a partir de agora, nós vamos chamar de termo médio. É o termo que vai ficar bem no meio. Agora me diz uma coisa. Termo médio é o 6. Se eu tiver 2, 6, 10, 14, que é um termo médio? Não tem. Eu não tenho termo médio quando eu tenho um número par de termos. Eu só tenho termo médio quando eu tenho um número ímpar de termos. Por exemplo, 2, 6, 10, 14, 18. O 10 é o termo médio. E para descobrir esse termo médio, é simples. É só você pegar o primeiro termo. Quem é o primeiro termo ali? Quem é o último? 2 mais 26. 28 dividido por 2. 14. Então, o termo médio, ele simplesmente é a média dos dois da ponta. É só você pegar o primeiro, mais o último, soma, dividir por 2, é o termo do meio. Só que esse termo do meio, né, quando eu tenho um número ímpar de termos, ele é o termo médio. Só que quando eu tenho um número qualquer de termos, ele não é só o termo médio, mas ele é a média dos termos. Por exemplo, quando eu tenho aqui, por exemplo, 2 e 6, a média de 2 e 6, 2 mais 6, 8, dividido por 2, 4. Só que quando eu tenho 3 termos, o 6, ele não só é a média dos termos, mas ele é o termo médio. Quando eu tenho um número par de termos, por exemplo, 2, 6, 10, 14. Se eu pegar 2 mais 14, 16, dividido por 2, 8. O 8, ele é a média dos termos. Isso aqui vai ser muito útil para eu descobrir. Quando você pega um monte de termos e você quer descobrir a média dos termos, você vai ter aqui. Acabou. Então, passei para mim. Aí você vai ter o quê? Pode passar. Você vai ter aqui 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26. Se você for ver, o primeiro termo é 2, o último é 26. Se eu somar e dividir por 2, vai dar exatamente no meio, que é 14. Pode passar. Então, quando você chegar, pode passar. Quando você chegar aqui e colocar, pode passar mais. Nesse caso, pode passar. Pronto. A média dos termos, vê se tu consegue lá uma pilhazinha pra gente. Olha, aí eu vou falar aí. Quando você quiser 2 mais 30, vamos lá, 2 mais 30. 30 aí, 2. 32 dividido por 2. 32 dividido por 2, 16. O 16 não está ali. O 16 não está ali. Mas o 16, ele é a média dos dois da ponta. Sabe o que é legal, gente? Uma coisa que a gente vai precisar para as nossas questões que a gente vai fazer hoje. Sempre a soma dos termos equidistantes são iguais. Vem comigo, ó. 2 mais 30. 32. Mas se você pegar 6 mais 26, estão distantes também. 6 mais 26, 32. 10 com 22, 32. 14 com 18, 32. Sempre a soma dos termos equidistantes estão à mesma distância. Essa soma é sempre constante. Isso nós vamos precisar nas questões que nós vamos fazer daqui a pouco. Então, muita atenção nisso aí. Muita atenção nisso aqui. Olha. Então, quando você tem a soma dos termos, a soma dos termos. Quando você tem 2, 6, 10, 14 e 18. Se eu quiser somar 2 mais 6, mais 10, mais 14, mais 18. Vamos fazer essa sominha. 2 mais 6, mais 10, mais 14. Que é o termo que está bem no meio? Vamos lá, gente, todo mundo. 10. O 10 é o termo médio. Sabe o que significa? Que eu posso chegar e substituir todo mundo por 10.
No lugar do 2, 6, 10, 14, 18, eu posso botar no lugar de todo mundo 10. No lugar do 6 e do 14, 10 e 10. No lugar do 2 e do 18, 10 e 10. Então, em vez de eu somar 2 mais 6 mais 10 mais 14 mais 18, eu posso somar 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, 5 vezes 5 vezes 10, 50. Por isso que a fórmula da soma da PA é quanto? A1 mais a n sobre 2, ou seja, eu estou pegando o primeiro termo mais o último termo, somo, divido por 2. Por que eu fiz isso? Porque ele é a média. Eu peguei o primeiro mais o último, somei, dividi por 2, botei a média e multipliquei pelo número de termos. É como se eu tivesse, com a sacada que eu quero que você entenda, é como se eu tivesse substituído todo mundo por 10. Essa questão, olha, caiu uma questãozinha no Enem, que ele colocou assim, ele disse que era, vou usar esses números que estão aqui no quadro, tá? Só para facilitar. Ele dizia que ele tinha uma escada, um marceneiro, que ia fazer uma escada, que o primeiro degrau da escada tinha 2 metros, e que o último degrau da escada tinha, vou colocar aqui 18 metros, só para poder usar esses números aqui. O primeiro tinha 2, e o último tinha 18. Só que ele tinha que somar essa escada ali, diminuindo de tamanho. Eram 5 degraus: 2, 6, 10, 14 e 18. Ele queria essa soma, só que ele só dizia o valor do primeiro degrau, que era 2, e o último degrau, que era 18. Ele não dizia os outros. Senão você sai somando logo. Ele só dizia assim: qual é a soma das medidas dos degraus? Simples. Eu sei o primeiro degrau, quanto é? 2. Sei o último, quanto é? 18. Somos 2. 20 dividido por 2. 10. É como se eu tivesse 5 degraus que todo mundo fosse 10. Pronto. Somava, estava 50, eu marcava a resposta e ia para casa. Bacana? Ou seja, só que isso aqui não é óbvio para todo mundo, porque o óbvio só é óbvio para os homens preparados. Vamos lá. E eis que estamos aqui para prepará-los rumo ao seu sucesso. Vamos lá então. Gente, agora vamos falar de progressão geométrica, a famosa PG. Olha, gente, deixa eu conversar uma coisa com vocês. Sabe o que é? A neurociência hoje estuda e ela diz assim: uma das coisas mais importantes que a gente tem para fazer alguém aprender é repetição. Repita a matéria várias vezes. Você aprendeu agora comigo hoje, tem que rever isso aí em um prazo de até um dia. Você tem que rever de novo. Existe uma coisa chamada Spaced Repetition System, sistema de repetição espaçado. Quer dizer, um dia depois você tem que rever a matéria, 7 dias depois você tem que rever a matéria, 30 dias depois você tem que rever a matéria. Se você não fizer isso, você esquece. Então por isso que a gente esquece tanta coisa, a gente não faz a repetição. Repetição. A repetição, por correção até exaustão, leva à perfeição. Então repita sempre. Seu menino, por isso que eu fiz a oitava série 3 vezes, não é desse tipo de repetição que eu estou falando, né? Por favor. Olha, gente, quando a gente fala, olha, outra coisa, arranje um cobaia para você ensinar. É sério. Arranja um cobaia para você ensinar. Quando a gente arranja alguém para te ensinar, caramba, a gente se envolve demais. Arranja um cobaia. Inclusive, até ontem no meu Instagram, um aluno falou comigo, dizendo que estava praticando essa história de ensinar. Rapaz, eu estou arranjando tanta pessoa para eu ensinar. Aí ele até botou um depoimentozinho lá, eu printei e coloquei no meu story do Instagram. Você até dá uma olhada, só fica 24 horas só na conversa. Aí eu vou ter que falar exatamente isso. Esse cara, eu estou aprendendo tanto ensinando os outros. Hoje o cara queria te agradecer. Porque a pessoa aprende muito, porque você pensa que tá. Às vezes a gente estuda e não aprende. Por quê? Porque a gente às vezes está estudando da maneira errada. Olha, prefira escolher alguns assuntos que você seja bom do que ficar tentando saber a matéria toda. Todo dia estuda tudo, você fica estudando, mas qual é a matéria que você sabe que você é bom? Nenhuma. Então isso não adianta. Quem vai passar no Enem não é quem sabe tudo. Quem vai passar no vestibular é quem é especialista, quem é bom em algumas coisas. Cara, se cair na matéria tal, eu sei. Mas cair isso, eu não sei não. Eu estou dizendo que eu fiz isso na minha época de vestibular. Eu tirei o primeiro lugar no vestibular. Só que eu, tipo assim, eu não era aquele aluno, eu estudava pra caramba, não sei o quê, mas eu, tipo assim, tinha umas matérias, não, eu vou ser bom nisso aqui.
Eu estudo isso aqui que eu gosto e tal, estudar, mas não estudava todas as matérias. Escolhiam as matérias, conversava com os professores e perguntava quais as matérias que mais caem. Essa, pronto, eu vou estudar só essa aqui, aí essas outras aqui eu não estudava. E escolhia as matérias estrategicamente, ia para tal, e na minha época tinha a segunda fase que tinha específica, aí a específica era só matemática e física, aí era bacana. Então, no caso, aí quem estudava para a área de humanas era só história e geografia, você tinha que passar para a segunda fase também. Mas vamos lá. Pessoal, PG, progressão geométrica. Olha o que acontece. Do A1 para o A2, o que aconteceu aqui? Do A1 para o A2, eu fiz esse que? Esse que? Dá o A3. Esse que? Dá o A4. Esse que? Sempre que eu faço esse que, eu vou ter na razão. Só que se eu dividir dois termos seguidos, se eu dividir o A2 pelo A1, quem é que vai dar? Razão Q. Se eu dividir o A3 pelo A2, Q. Se eu dividir o A4 pelo A3, Q. Sempre que eu divido dois termos seguidos, eu encontro o valor da razão. Por isso que a razão da PG, a gente coloca a letra Q. Q de quê? De quociente, que é o quociente da divisão de dois termos. Olha que bacana. Pessoal, então quando você tem assim, você tem uma coisa chamada de progressão geométrica divergente e convergente. Vocês sabem o que quer dizer convergente e divergente? Lá na física, quando você tem uma lente convergente, ó. Quando você na física tem uma lente convergente, quer dizer o quê? Que os raios de luz, eles vão vir aqui paralelo, né? Assim, ó. Vão vir paralelo. Quando a lente é divergente, o que ela faz? Os raios, eles se afastam. Eles divergem do foco. Eles se afastam do foco. São lentes divergentes. Já quando a lente, que é a lente convergente, quando você tem uma lente convergente, que é a lente de borda fina, quando os raios vão vindo aqui e batem na lente, o que elas fazem? Elas convergem para um ponto só. Então isso aqui passa a ser uma lente o quê? Converge para o foco. Passa a ser uma lente convergente. Então uma lente convergente converge o raio para o ponto. E a lente divergente afasta. Isso aí você também pode usar na sua redação. Você vai chegar e dizer assim: os políticos estão divergindo com relação à reforma política, por exemplo. Eles estão divergindo em suas ideias. Divergindo quer dizer, estão caminhando em direções que estão se afastando de um ponto comum. Eles estão divergindo nas ideias. Quando você diz que eles estão convergindo, os políticos estão convergindo para uma solução no que diz respeito ao assunto tal. Ou seja, estão convergindo, ou seja, que as conversas estão caminhando para um ponto em comum. Então, lente convergente, divergente, é o mesmo assunto. Então, quando a gente fala de progressão geométrica, é a mesma coisa. Olha só. 2, 4, 8, 16, 32. Esses números estão se aproximando do zero ou estão se afastando do zero? Se afastando. Então eu digo que ela é uma PG divergente. E no caso aqui é crescente. Se eu colocar menos 2, menos 4, menos 8, menos 16, menos 32, ela também vai ser o quê? Divergente. Mas ela é decrescente. Não interessa, gente, se os números são positivos ou negativos. Se você coloca, por exemplo, menos 4, menos 8, menos 16, perceba, ó, o zero está bem aqui. Pronto, o zero está bem aqui. Aí você tem menos 2, menos 4, menos 8, menos 16, está se afastando do zero. Se o zero está aqui, 2, 4, 2, 16, está se afastando do zero. E eu podia ter uma PG oscilante, ó, que o sinal vai mudando. Ó. Tá aqui o zero. 2, menos 4, 8, menos 16, está indo para um lado e para o outro, mas estão se afastando do zero. Perceba que em módulo está sempre crescendo. A PG divergente, em módulo, ela está sempre crescendo. Então ela é uma PG oscilante, ou alternante, ou alternada. Ela vai mais ou menos, vai oscilando. E assim,
E o que caracteriza a PG divergente, que vai se afastando do zero? O módulo da razão dela, ela é maior que 1. Sempre o módulo da razão é maior que 1. Já a PG convergente, os números estão se aproximando do zero. Vamos lá comigo, ó. 64, 32, 16, 8, 4. Gente, esses números estão crescendo ou decrescendo? Decrescendo. Está se aproximando ou se afastando do zero? Ela é convergente e decrescente. Essa daqui, por exemplo, ó, menos 64, menos 32, você vai ver que ela é crescente. Os números estão crescendo, mas eles estão se aproximando do zero. Ó. Menos 64, menos 32, menos 16, menos 8, como ele está se aproximando do zero, ela é chamada de PG convergente. Mesmo que ela seja oscilante, ó, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, você vê que em módulo os números estão diminuindo. Você tem um maior, depois tipo assim, você tem 32, menos 16, depois você tem 8, menos 4, depois ó, mais ou menos, mas eles estão se aproximando do zero. Pedro, por que você está falando da PG convergente e divergente? É porque a gente vai ver daqui a pouco que só tem como eu somar uma PG infinita, que é a que cai mais, se a PG ela for o quê? Convergente. Só tem como eu calcular a soma de uma PG infinita quando ela for convergente. Por isso que você precisa saber a diferença de uma PG convergente e de uma PG divergente, para que você chegue daqui a pouco na questão e consiga entender quando é que você usa um caso e quando é que você usa outro. Bom, termo geral de uma PG, a mesma ideia da PA. Se você pegar o primeiro termo vezes Q, é o segundo termo. Vezes Q, é o segundo terceiro termo. E aí vai, ó. Quem é o A3? É a 1 que é o quadrado. Quem é o A4? É a 1 que é elevado a 3. E aí vai. Quem é o A5? A 1 que é elevado a 4. Então quem é o AM? Diz aí pra mim, quem é o AM? Quem é elevado a 1 que é elevado a N menos 1. Porque é sempre vezes Q, vezes Q, vezes Q, vezes Q. Vamos ver se vocês entenderam. Quem seria o A30? O A30, A1 que é elevado a 29. Porque do 1 para o 30, faltam quantos termos? Do 1 para o 30? 29. Então o A30 é igual a 1 que é elevado a 29. Quem é o A30? O A30 é o A5 que é elevado a 25. Por quê? Porque do 5 para o 30, do quinto termo para o 30, faltam 25 termos. Então eu posso dizer que o A30 é o A5 que é elevado a 25. Quem é o A30 também? O A30 é o A18 que é elevado a 12. Porque do 18º termo para o 30º, faltam 12 termos. Quem é o A30 também? É o A29 que é elevado a 1. Ou seja, você pode escrever o A1, ou desculpa, qualquer termo em função de qualquer outro termo e a razão. Não precisa ser em função do A1, como a gente aprendeu. Então, olha, na PG, o A30 é o A1 que é elevado a 29. Lá na PA, você acabou de aprender que é quem? É A1 mais 29L. Porque na PA você vai somando. Então quem é o A30? É o A5 mais 25L. O A30 é o A18 mais 12L. Ou 29 mais L. Porque você vai somando. Então eu fiz um paralelo para a gente aprender de maneira mais fácil. Bom, Pedro, e quando eu faço soma de uma PG? Quando a gente faz a soma de uma PG, na PA ficou mais fácil. Mas na PG, tem essa fórmulazinha aqui, assim, em geral, AN igual a 1 que é elevado a N menos 1, e o AN é o AK que é elevado a N menos 1. Tá bom? Beleza? Então, essas P caem mais na... Vocês acham que cai mais no Enem? PA ou PG? PA ou PG? Gente, PA. Cai muito mais PA do que PG. É muito mais raro cair PG. Por quê? Porque a PG, ela normalmente os cálculos são mais trabalhosos. Principalmente quando você vai fazer uma soma de uma PG. A soma da PG é A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q
aí às vezes vai dar uma conta muito grande, porque 2 elevado a 20, por exemplo, se a razão for 2 elevado a 20 vai dar um número muito grandão. Então, quase nunca cai. E quando cai normalmente questões fáceis, com poucos termos. Então, às vezes dá até para você fazer na mão. Às vezes 4 termos, 5 termos, 6 termos, nem que você não sabe a fórmula da soma, você consegue fazer a soma da PG. Então, essa fórmula, ela serve para qualquer PG finita. Quando a PG é infinita, vou voltar. Quando a PG ela é infinita, tem uma fórmulazinha que é mais fácil, mas cai muito mais a PG infinita do que a PG finita, tá bom? Presta bem atenção que essa é a parte mais importante. Quando cai PG, em geral, é uma PG infinita. Por quê? Porque tem como eu fazer a soma de uma maneira fácil. A fórmula da soma de uma PG infinita, a fórmula é bem mais fácil. Ó. É A1 sobre 1 menos B. Aí alguém pensa, mas Pedro, como é que eu consigo fazer a soma de uma coisa infinita? Por exemplo, só pode ter soma de uma PG infinita quando ela for convergente. Por exemplo, vamos imaginar que você compra uma barra de chocolate e aí você vai comer essa barra de chocolate. Olha só, você comprou uma barra de chocolate, você vai comer essa barra de chocolate todo dia e quer que ela dure para sempre, né? Aí no primeiro dia, seria bom, né? No primeiro dia você vai e come a metade da barra. Aí no segundo dia você come a metade da metade, ou seja, o que sobrou você come a metade. Depois no terceiro dia você come a metade da metade da metade. Depois você come a metade da metade da metade da metade. Depois a metade da metade da metade da metade. E depois fica só um trechinho de nada. Daqui a pouco você está só dando uma lambidinha. E daqui a pouco tá só, passa o dedo, tá só uma cheiradinha, acabou. Né? Ou seja, o que acontece? O pedaço vai ficando tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que ele é desprezível. E é por isso que você consegue somar uma coisa que é infinita. 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 13. Quando você soma isso, vai dar quanto, gente? 1. Vai dar 1. Então, quando você soma uma PG infinita, o resultado vai dar igual a 1. Tá certo? A soma da PG. É como se você fosse andar um passo. Ó. Você anda um passo, depois anda meio passo, depois 1 quarto de um passo, depois 1 oitavo de um passo, depois 1 sobre 16, daqui a pouco você só dá uma balançadinha assim, ó. Não consegue nem sair do canto, porque o passo vai ficando tão pequeno que ele vai tendendo a 0. Por isso você consegue somar uma coisa que é infinita. E o segredo, sempre quando você tem uma PG infinita, que a razão é 1 meio, sempre a soma é o dobro do primeiro termo. Olha que legal. Sempre. Porque quando você fizer a fórmula, A1 sobre 1 menos Q, quando a razão é 1 meio, 1 menos 1 meio dá 1 meio. Quando você pega o primeiro e inverte o segundo, acaba fazendo vezes 2. Então, sempre, quando uma PG ela é infinita e a razão é 1 meio, sempre a soma vai dar exatamente o dobro do primeiro termo. Só olha. Agora nós vamos começar os nossos exercícios, todo mundo abrindo a sua apostila. Se eu não me engano, página 50. Tá só uma olhadinha, página 50. Bom, confere aí se a página 50 é. Beleza. Bem, pessoal. Passador. Seguinte. Vamos lá para os nossos exercícios. Questão de número 1. Olha, pessoal, no finalzinho da nossa aula, eu vou contar para vocês um conto chinês, só para quem vai ficar até o fim, né, cara? Isso tá muito bacana, um conto chinês, que é bem interessante para a gente aplicar nesse momento que vocês estão vivendo. Então é bem legal. Depois a gente vai falar no finalzinho da aula. E aí no final da aula também eu quero tirar uma foto com a turma, todo mundo junto aqui, pode ser? Pode, gente? Sim ou não? Beleza. Todo mundo junto aqui. Olha, vamos lá. Primeira questãozinha diz assim:
10 minutos após acender uma lâmpada, ela começou a piscar a cada 3 minutos. Tem-se a previsão de que após 100 piscadas seguidas, essa lâmpada queima. Então, o que acontece? O cara ligou a lâmpada, ela ficou 10 minutos funcionando, e aí o que foi que aconteceu 10 minutos depois? Ela deu uma primeira piscada. Quando é que ela deu uma segunda piscada? Quando? 13 minutos depois. 16, depois. 19, por quê? Porque ele diz que ele começa a piscar a cada 3 minutos. Beleza, vamos avançar. Supondo que esta previsão esteja correta, ou seja, prevendo que depois que ele der 100 piscadas, a lâmpada queima. Supondo que essa previsão esteja correta e que a lâmpada não foi desligada, após ser acesa, podemos afirmar que a lâmpada queimou após quanto tempo? Olha aí que bacana. Gente, seguinte. Quando foi a primeira vez que a lâmpada piscou? Então eu vou dizer que esse é o meu A1, o momento 1 que a lâmpada pisca. Quando é que ela piscou de novo? 13, ou seja, é o A2. Se depois, 16, 19, você percebe que é uma progressão aritmética de razão 3. E ele quer saber em que momento a lâmpada piscou pela 100ª vez. E a lâmpada piscou pela 100ª vez no que a gente vai chamar da nossa PA no A100. Que eu pergunto para você, você responde para mim. Quem é o A100? Diz aí para mim, quem é o A100? A1 mais 99R. Porque do primeiro termo até o centésimo, do primeiro até o centésimo, eu preciso somar 99 vezes a razão. Porque o A100 é o A1 mais 99R. Agora eu pergunto para você, você responde para mim. Quem é o A1? Vamos lá, gente. Quanto é o A1? 10. Mais 99 vezes a razão. Quanto é a razão? 99 vezes 3. 99 vezes 3 dá 297. 297 mais 10 dá 307. 307 o quê? Minutos. Muito bem. 307 minutos. Vai demorar 307 minutos até que a lâmpada queime. Só que tem esse item 307 minutos? Não. Está em horas e minutos. Eu pergunto para você, você responde para mim. 1 hora tem quantos minutos? 60. Qual é o número mais próximo do último de 60? Daqui, qual é o número mais próximo? 300, né? Ou seja, 5 vezes 60. Claro que você podia pegar 307, dividir por 60, vai encontrar 5 e resto 7. Mas você podia de cabeça pensar, se a cada 60 é 1 hora, 5 vezes 60, 300. Portanto, 5 horas e 7 minutos. Porque 5 horas de 60 minutos vão dar 300 minutos. São 307 minutos. Gente, essa questão aí é fácil, média ou difícil? Fácil. Muito bacana essa questão, mas muito bem elaborada, muito bonitinha. Ele contextualizou de uma maneira muito legal essa questão da PA. Resposta item. Item qual? Item E. Posso passar para a próxima? Sim ou não? Sim. Então a resposta é o item E. Questão de número 3. Eu vou fazer primeiro a 3, porque eu acho que ela é um pouquinho mais fácil do que a 2. A 2 eu acho que ela deveria ter vindo depois. Vamos lá. Ao saber que a esposa estava grávida, o homem passa a armazenar latas de leite no quarto do bebê, aguardando sua chegada. Porém, para ficar bem decorado, ele as juntou em uma pirâmide, onde na fila superior tem uma lata, na outra fila tem 2 latas, na outra fila tem 3, depois 4, 5, 6, e aí vai. Se ele consegue formar exatamente 10 filas sem sobras de latas, quantas latas ele conseguiu juntar? Gente, na fila 1, 1 lata, na fila 2, 2 latas, na fila 3, 3 latas, na fila 10.
10 latas. Não é bem simples? Então o que você vai fazer? Ele quer o total de latas. Então você vai somar uma lata na primeira fila, com 2 latas, depois 3 latas, depois até 10 latas, onde tem 10 filas. Como é que eu faço essa conta? De cabeça. Pega o primeiro termo. Quem é o primeiro deles? Quem é o último dele? 1 mais 10. Divide por 2, 5,5. São quantos números? 10. Então 5,5 vezes 10, 55. Você faz a média. Ou seja, a soma dos termos é só pegar o primeiro termo, que é 1, mais o último termo, que é 10, soma e divide por 2. E multiplica pelo número de termos. Mas como 10 é par, é melhor dividir primeiro 10 por 2, que dá 5, e aí fazer 1 mais 10, 11, 11 vezes 5, 55. Então eu tenho 55 latas. Olha que bacana. Então eu simplesmente entendi essa questão, o grande lance dela é só interpretação. Eu coloquei uma lata, depois 2, depois 3, depois 4. Aí alguém pergunta, Pedro, dá para fazer essa questão na barra? 1 mais 2 mais 2, tá. Você vai somando. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. Aí vai somando. Até chegar na 10ª fila com 10, você vai encontrar os mesmos 55. Gente, tem momentos que é tão fácil, eu queria que vocês entendessem, que tem questões, às vezes, que dá para a gente fazer somente com bom senso, somente com aritmética. Você sabe a diferença de álgebra e aritmética? Álgebra é toda vez que eu uso letra para representar números. Quando eu trabalho com equação, um sistema, função, quando eu uso letra para representar números, eu estou trabalhando com álgebra. E o que é aritmética? É quando eu só faço as operações básicas aritméticas, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então tem gente, o Enem, você resolve muita questão com aritmética, só com bom senso, só dividindo, peraí, eu fiz isso, depois calculei assim, sem ter que montar equação, sem ter que usar sistema, sem usar fórmula. Isso já é álgebra. Bacana? Bom, agora vamos para a questão de número 2. Um agricultor estava perdendo a sua plantação em virtude de uma ação de uma praga. Mas o que acontece? Ao consultar um especialista, ele foi orientado para que pulverizasse uma vez ao dia uma determinada quantidade de certo produto, todos os dias da seguinte maneira. Gente, preste atenção que essa questão já é uma questão mais difícil. No primeiro dia, ele pulverizou 1 litro de veneno. No segundo dia, 1,2 litro, depois 1,4, depois 1,6, 1,8, aí vai. E assim sucessivamente, sabendo-se que o total de produto pulverizado foi 63 litros, o número de dias de duração desse tratamento, dessa plantação foi... Pessoal, ele deu quanto é que ele vai usar no primeiro dia, 1, depois 1,2, depois 1,4, depois 1,6, até o AN, que eu não sei quanto é, e a soma vai ter que dar 63. Gente, para poder eu encontrar uma soma, o que é que eu preciso? No primeiro termo, do último, soma, divide por 2 e multiplica pelo número de termos. O problema nessa questão, eu nem tenho o número de termos e nem tenho quem é o AN. Eu não tenho nenhuma coisa nem outra. Então, mas eu tenho o resultado da soma. E eu sei que a razão dessa PA é 0,2. Eu sei que a soma é o A1 mais o AN vezes N sobre 2. Mas eu não tenho nem o AN, nem o N. Então o que eu vou fazer? Eu tenho a soma, eu tenho o A1, não tenho o AN e não tenho o N. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o AN, que é o A1, mais N menos 1 vezes a razão, não é assim? E eu sei que a razão é 0,2. Então o que vai fazer? Eu vou desenvolver isso aqui e vai ficar AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes 0,2. 0,2 vezes N dá 0,2N. Menos 1 vezes 0,2 dá menos 0,2. Mais 1, 0,8. Então agora eu escrevi o AN em função do
em função do N. Eu escrevi o AN em função do N. Agora eu vou pegar e vou substituir na fórmula. O A1, eu sei que é 1. No lugar do AN, o que eu vou botar? 0,2N mais 0,8. Vezes N, tudo sobre 2. Esse 2 que está dividindo, passa para cá multiplicando. E aí eu vou ficar 126 igual a isso aqui. Quando eu desenvolver, eu vou encontrar uma equação do segundo grau. E aí a pessoa vai tirar o delta. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. X igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Aí você, meia hora depois, chega na resposta. Moral da história. Gente, essa ainda não é a minha solução. Essa é a solução do teu concorrente. Mas você não. Você que é um aluno ninja, que faz parte de um grupo seleto de alunos que se diferenciam dos demais, você vai fazer de uma outra maneira. Gente, eu vou ensinar a vocês como que a gente consegue driblar uma questão como essa. Aprendam a partir de agora usar os itens a seu favor. Use os itens. O item A está dizendo que tem quantos termos? Que tem quantos dias? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar e vai substituir por 21. Será que vai dar certo 21? Aí olha o que você vai fazer. Você vai imaginar que são 21 dias. Você, em vez de você fazer essa conta todinha aqui, ó, você vai imaginar agora que são 21 dias que ele vai... Porque a resposta do item está dizendo que são 21 dias. Aí você vai imaginar que são 21 dias. Aí vai fazer assim. Vou descobrir quantos litros ele vai gastar em 21 litros, em 21 dias. E vai substituir, ó. No 21º dia, vai ser o A1 mais 20 vezes 0,2. 20 vezes 0,2 dá 4. Mais 1, 5. Então quer dizer que no 21º dia, ele vai gastar 5 litros. Agora o que você vai fazer? Vou somar esses 21 dias. Quem é o primeiro? 1. Quem é o último? 5. Soma, divide por 2, que vai dar 3. 3 vezes 21. Vai ser 3. Pronto, bateu, acabou a questão. Resposta: 21. Simples, fácil, prático, gostoso, intuitivo. Gente, é muito mais rápido se você pegar e testar os itens do que se você, às vezes, mais vale a pena você pegar o item, testa e ver se funciona. Se não funcionou, você vai para o outro. Ou então você faz assim, ó. Somando os 21 dias no teu 63, se ele quisesse mais um dia, aí como eu sei que o 21 é 5, o 22 é 5,2. Você vai somando de 0,2 em 0,2, aí você só somava 5,2. Depois somava 5,4. Até que você vai descobrir se é 21, 22, 23, 24. E são os resultados que tem para marcar. Então, às vezes, vale muito mais a pena. Você gasta muito menos tempo pegando o item e testando. Alguém fez uma pergunta? Olha, então pegando o item e testando. E aí você ganha muito mais tempo e consegue chegar na solução. Show de bola? Agora, muito mais rápido do que você fazer uma equação de segundo grau, principalmente a equação de segundo grau com número com vírgula. Bacana? Posso passar? Resposta aí tem A. Claro que se a resposta fosse o item E, ia dar um pouco mais de trabalho. E você pode, inclusive, começar testando o item C. Porque se for mais, você avança. Se for menos, você volta. Aí você consegue matar qual é o item certo também. Bom, questão número 4. O fisioterapeuta elaborou o seguinte plano de treinamento diário para o condicionamento de um maratonista que se recupera de uma contusão. Olha só, gente, ó, todo mundo atento aqui. Primeiro dia, ele preparou uma corrida de 6 dias. Nos dias subsequentes, ele vai acrescendo 2 quilômetros à corrida de cada dia imediatamente anterior. Então, a cada dia, o que ele vai fazer? Vai acrescentar o quê? 2 quilômetros de corrida. Então, vamos lá. O último dia de treino será aquele em que o atleta correr 42 quilômetros. Tá bom? O total percorrido pelo atleta nesse treinamento, do primeiro até o último dia, em quilômetros corresponde a quanto? Pessoal, ó, muita atenção aqui, ó.
Vamos lá. Primeiro dia ele correu quantos quilômetros? Vamos lá, todo mundo comigo? 6. Aí ele vai correr no segundo dia. 8. No terceiro dia. E no último dia. Para eu encontrar essa soma, eu preciso de quê? No primeiro dia, no último dia, somo, divido por 2. Mas eu também preciso da quantidade de dias. Então, gente, vamos lá. No primeiro dia, para encontrar o número de dias, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. O AN, quanto é o AN, gente? Quanto é o último dia? Vamos lá, todo mundo. 42. Quanto é o primeiro dia? 6. Mais do n menos 1 vezes a razão. Ou seja, 2n menos 2. Então, 38 igual a 2n. Portanto, ele vai ser 19. O que é o 19? É o número de dias que ele vai treinar. Inclusive, essa questão poderia ter pedido quantos dias a pessoa vai treinar? Resposta: 19. Porque no primeiro dia ele correu 6, no outro dia ele correu 8, depois ele correu 10, até que ele correu 42 quilômetros. Quantos dias durou o treino dele? 19 dias. Só que 19 é o número de dias. E ele quer saber quantos quilômetros ele correu no total. Então vamos lá comigo. Vai ser o A1. Quanto é o A1? 6. Mais o último dia, 42. Vezes 19 sobre 2. Ou seja, é o primeiro mais o último, soma, divide por 2 e multiplica pelo número de dias. Fazendo essa continha, você vai encontrar 456. Gente, então vai durar 456 dias. Vai durar 19 dias o treino. E somando todos os dias de treino, ele vai correr 456 quilômetros. Olha aqui, bacana. Uma questãozinha dessa, já uma questãozinha mais. Essa aqui é fácil, média ou difícil? Média. Eu acho que ela é considerada uma questão média. O legal, bacana, é a gente começar a achar as questões fáceis. Mesmo as difíceis, a gente começa a achar fáceis. Mas, gente, o que é fácil para uma pessoa não é fácil para outra. E o legal é isso, tá bom? Olha, gente, em qualquer área do conhecimento, competição, tem sempre as pessoas que vão desistir, né? Tanto você vai vendo, por exemplo, somente os campeões vão ficar na aula até o final. Você vai ver. Você vai ver que os primeiros lugares, se a gente bater uma foto aqui na sala, sinceramente, se a gente bater uma foto aqui na sala, pá! Aí você vai ver que os primeiros lugares, as pessoas que passaram, são as pessoas que ficam na aula até o fim. Essas são as pessoas vencedoras. Porque isso é normal em qualquer área da vida. Porque as pessoas, eu estou com dificuldade. Quando a gente está com dificuldade, o que as pessoas fazem? Abandonam. Enquanto que a pessoa que está com dificuldade, ela diz, peraí, deixa eu não estar entendendo isso. E quem já está entendendo? Ele diz assim, caramba, eu estou bom nisso, mas eu posso ficar melhor. Aí ele vai se aprimorando. Isso é natural. Então por isso você vai ver, se a gente bate na porta, os primeiros lugares vão estar nessa porta, você vai ver. Vamos lá. Questão número 5. Considere esses 4 valores: x, y, 3x e 3x e 2y. Em PA, é uma PA crescente. Se a soma dos extremos é 20, então o terceiro termo vai ser quanto? Gente, ele diz que a soma dos extremos vai dar quanto? 20. Então o que eu vou fazer? Se eu pegar o primeiro, quem é o primeiro termo? X. Quem é o último termo? Se eu somar esses dois que são os extremos, ele diz que a soma vai dar quanto? 20. Vocês lembram que eu falei para vocês que a soma dos termos equidistantes é sempre igual? Então, se você pegar o x mais o 2y, a soma dá 20. Mas se eu somar o y com 3y, a soma também vai dar quanto? 20. Se eu somar os termos equidistantes, ou seja, aqueles que estão com a mesma distância, essa soma vai dar sempre igual. Aí eu vou gerar um sistema. Então, eu vou gerar um sisteminha. Ora, então o que acontece? X mais 2y é igual a 20. Aí eu vou pegar a segunda equação e vou multiplicar por menos 2. Vai ficar menos 2y menos 6x é igual a menos 40. Quando eu somar essas duas equações,
2y vai cancelar com menos 2y. E o x vai cancelar com menos 6x. E aí você vai ter menos 5x é igual a menos 20. Portanto, x é igual a 4. Aí eu descubro que o x é igual a 4. E encontrando x é igual a 4, quem é o terceiro termo? 3x. E 3 vezes 4 vai dar quanto? 12. É uma maneira de fazer. Não tem outra maneira de fazer? Tem várias. Uma outra maneira de fazer é você perceber o seguinte, ó. Lembra que eu falei que os termos equidistantes, eles são iguais? Então você pode fazer o seguinte: x mais 2y, que é a soma, tem que ser igual a y mais 3x. Você pode igualar e criar uma relação entre o x e o y. Você pode também fazer assim: o segundo termo menos o primeiro, y menos x, tem que ser igual a 3x menos y. Aí quando você monta uma equaçãozinha, você também cria uma relação entre o y e o x. Aí você encontra que o y é o dobro do x. Então, se o y é o dobro do x, você vai ter x, 2x, 3x, 4x. E aí você consegue entender que x mais 4x tem que dar igual a 20. Aí você encontra que o x é igual a 4. É uma outra maneira de fazer também. Posso avançar? Questão de número 6. Questão de número 6. Ó, seguinte. Quadrados iguais de lado 1 são justapostos segundo o padrão representado nas figuras das etapas abaixo. Então, o que acontece? Mantido esse padrão de construção, o número de quadrados de lado 1 existentes na figura 1 da etapa 100 é... Queridos, seguinte, ó. Só para quebrar um pouquinho aqui assim. Ó, quem é que está, só para eu ter uma noção, quem é que está estudando todo dia? Levanta o braço, quem está estudando todo dia? Quem está estudando mais de 1 hora por dia? Quem está estudando mais de 2 horas por dia? Quem está estudando mais de 3 horas por dia? Mais de 4 horas por dia? Mais de 5 horas por dia? 6 horas por dia? 7 horas por dia? Aí, ó, pronto. 7 horas é uma pessoa ainda, né? Uma pessoa jogou 2, ficaram 7 horas por dia. Se você for ver, mais importante do que a quantidade de estudo é a qualidade do teu estudo, tá bom? Tem gente que vai estudar 4 horas por dia e vai estudar melhor do que quem estuda 7 horas. Não estou dizendo que quem estuda 7 horas não está estudando certo. Às vezes ele está absorvendo muito, mas entenda que você tem que ter ciclos de estudo, tá bom? Absorva a quantidade de estudo e não fique só na mesma matéria. Sempre tem que dar uma alternada para poder o cérebro dar aquela descansada e absorver novas informações. E prefira repetir informação, repetir coisa que você já sabe. Isso é o que vai garantir tu aprender. Mas vamos lá. Pessoal, olha que questãozinha bacana. Ele disse assim. Ele botou esses desenhozinhos, esses quadradinhos. O que você tem de dificuldade? Qual é a dificuldade dessa questão? É você perceber qual é o padrão que eles têm. Na etapa 1, na figura 1, o que eu tenho? Um quadradinho e depois uma coluna com 2 quadradinhos. Na etapa 2, na figura 2, o que eu tenho? Uma coluna, depois a segunda coluna tem 2, depois a terceira coluna tem 3. No outro, 1, 2, 3, 4. Na outra eu tenho 1 quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados, 4 quadrados, 5 quadrados. Então perceba, na figura 1 tem 2 colunas, na figura 2 tem 3, na figura 3 tem 4 colunas, na figura 5 tem 6, na figura 4 tem 5 colunas. Ele quer a figura número qual, hein? 100. A figura 100 vai ter quantas colunas? 101. Porque é sempre uma coluna a mais. Então o segredo dessa questão é entender que na etapa 100 vai ser 1, mais 2, mais 3, mais 4, até 101. Então é 1, mais 2, mais 3, mais 4. Aí o outro, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Depois vai. Sempre cada coluna tem um quadradinho a mais na próxima coluna. Então é simplesmente fazer essa soma. É pegar o primeiro termo. Qual é o primeiro termo? 1. Qual é o último termo? 101. 1 mais 101
dá 102. Dividido por 2, dá 51. Tá? 1 mais 101, 102. Dividido por 2, 51, que é a média. É como se cada quadradinho todo mundo tivesse 51. Vezes 101. Portanto, a resposta vai ter 5.151. Gente, vocês sabiam que quem inventou essa fórmula da soma da PA foi um meninozinho de 8 anos, chamado Gausszinho? Foi Gauss que criou. Um dia que estava uma confusão na sala de aula, o menino correndo, aí o professor, vai parar com essa confusão. Aí chamou os meninos e disseram, olha, a partir de agora. Aí mandou os meninos se aquietarem e pararem. 3 leis, vai pra cá, você só já estoura 3, vai pegar isso aqui. Aí mandou os meninos pararem, todo mundo pega todo mundo a sua pena. E agora vamos mandar todo mundo somar agora de 1 até 100. Aí mandou os meninos somarem de 1 a 100. Pensando que eles iam demorar, sei lá, meia hora. Mas não deu 5 minutos, lá vem o Gauss com a solução. Tá aqui, professor, 5.050. Aí lá vem ele com a solução. 5.050. Aí o professor, que é isso, rapaz? Você tá doido? Tá enganando aqui? Aí disse, não, professor, se acalma, relaxa. O que acontece é o seguinte, eu fiz assim, eu vi que ele mandou somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 até 100. Aí ele percebeu que 1 mais 100 dava 101, que o 2 mais o 99 dava 101, que o 3 mais o 98, todo mundo dava 101. Aí como ele viu que todo mundo dava 101, ele disse, são 50 somas 101. Então dá 5.050, pronto. Aí foi que ele percebeu que a soma dos dois equidistantes era sempre iguais. Então ele disse com 8 anos de idade. Então isso aí, naquela época, 8 anos de idade ainda era mais, porque os meninos hoje de 8 anos de idade são bem precoces, né? Mas, naquela época, imagina, né? Bom, bem bacana essa questão. A resposta aí vem Bom, questão 7. Nós vamos fazer até a 8, a nossa meta, tá? A meia maratona Shopping da Bahia, a Farol, foi criado pela Personal Clube e mais uma vez contará com a parceria do Shopping da Bahia. Tradicional no mês de outubro, a maior e mais esperada corrida de rua da Bahia, que já se encontra em sua 6ª edição e será realizada nos percursos de 5, 10, 21 quilômetros, com largada no farol de Itapuã e chegada no farol da Barra, 2 dos principais cartões postais da cidade de Salvador. Gente, é engraçado como as questões do Enem, desse estilo ali, às vezes ele vem com texto, lá, você podia pular, você podia ler só por cima, se fosse o cara, e você vai direto para o comando da questão, que é o que importa. E se houver necessidade de puxar uma informação, você volta. Então, olha lá, um atleta planejando percorrer o percurso de 21 quilômetros, fez um plano de treinamento que consistia em correr 1.000 metros no primeiro dia. 1.000 metros ou 1 quilômetro. 1.000 metros. E a cada dia subsequente, ele percorreria a distância do dia anterior acrescida de 400 metros. Ou seja, 400 metros, 0,4 quilômetros. Sendo assim, esse atleta irá atingir a distância de 21 quilômetros em qual dia? Gente, olha que bacana. Olha que bacana. Ele disse que ele andou 1 quilômetro no primeiro dia, 1,4 no segundo, 1,8 no terceiro, até que o enésimo dia ele fez 21 quilômetros. Só que nessa questão ficou um pouquinho mais fácil. É parecidíssima com aquela que a gente tinha feito antes. Só que essa ficou mais fácil porque só quer a quantidade de dias. Olha, aqui vai somando 0,4, 0,4, 0,4. Eu sei que o AM, que é o último termo, quanto é? Quanto é o AM? 21, que foi o último dia que ele foi treinar. O primeiro dia, 1 quilômetro. Mais N menos 1 vezes a razão, ou seja, ele acresceu 0,4 a cada dia. Esse 1 que está somando passa para cá diminuindo, e aí você vai ter 20, é igual a N menos 1 vezes 0,4. Ou seja, 0,4 vezes N, fazendo essa continha, você vai ter aqui N igual a 51. Fazendo essa continha, você vai encontrar N igual a 51, ou seja, ele vai treinar por 51 dias. Porque no primeiro dia ele
criou 1 quilômetro, depois 1,4, depois 1,8, até que ele chegou nos 21 quilômetros, que é meia maratona, em 51 dias de treinamento. Ou seja, no 51º dia é que ele chegou nessa história. Bacana? Gente, ó, inclusive depois vocês, quem tirou foto e reposta no Instagram, depois me marca lá que eu vou curtir a foto de você, tá? Aí é só botar a marca Pedro Evarista para marcar. Gente, seguinte. Queridos, você tem a seguinte situação. Posso passar? Questão número 8. Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalham na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5 e 7. E assim sucessivamente. De 2 em 2 andares. Pedro trabalhou na parte elétrica dos andares 1, 4, 7 e 10. E assim sucessivamente. Gente, olha o que acontece. Coincidentemente, eles terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares. Sabe-se que, ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica, por João e Pedro. Qual é o número de andares desse edifício? Gente, vamos lá, atenção. Vamos ver se a gente entendeu a jogada. O primeiro fez os reparos no primeiro andar, terceiro, quinto, sétimo, nono, ou seja, sempre andares ímpares. O outro fez os reparos no andar 1, 4, 7, 10, 13 e 16. Bom, qual foi o andar que eles se encontraram pela primeira vez? Qual foi o andar? Primeiro andar. No andar 1, no primeiro andar. Depois, quando é a próxima vez que eles trabalharam no mesmo andar? 7. E depois? 13. E depois? 19. Ou seja, 1, 7, 13, 19, e aí vai, 25, de 6 em 6. Porque um deles vai pulando de 2 em 2 andares, e o outro vai de 3 em 3. Então, como o MBC de 2 em 3 é 6, então de 6 em 6 eles vão se encontrar. No 1, 7, 13, 19, que vai gerar um PA. E ele disse que ocorreram exatamente quantos encontros que ele falou? Ocorreram quantos encontros? 20, não foi? Então o que acontece? Eu vou buscar em qual foi o andar que aconteceu esse 20º encontro. Essa questão ela é uma questão bem elaborada, que o grande lance dela é a interpretação. Eu vou dizer uma coisa, não é nem a questão da conta em si, que a conta vai ser fácil. Foi a interpretação, foi entender que nos momentos em que eles foram iguais, gera uma PA de razão 6. E aí eu tenho A20 igual ao A1, que foi 1, mais 19 vezes 6. Portanto, dá 115. 115. Então, a resposta vai ser o item qual? Vai ser o item editado, né? O item editado, vou faltar. Certo? Vai ser o item editado. Ou seja, a gente começa a entender que eu preciso de pouco conceito de PA e PG para resolver as questões. As questões, inclusive 9 e 10, são bem parecidas com as outras que a gente já fez. Gente, e para terminar, eu só fechar aqui com uma historinha muito bacana que eu falei para vocês, que é uma história de um conto chinês, que é bem bacana, que é bem legal, que diz o seguinte: que tinha um meninozinho, um certo condado chinês, que ele morava, um condado chinês, muito remoto, muito distante, e ele vivia ali na beira da calçada, doido para ganhar um cavalo, e o pai dele não tinha condições de dar um cavalo para ele. Aí, escuta bem aqui a história. Aí o meninozinho estava ali sentado, triste, cabisbaixo, doido para ganhar um cavalo, e aí o vizinho dele chegou pro pai dele e disse assim: rapaz, esse teu filho é muito azarado, rapaz. Vive ele triste, sentado, cabisbaixo, doido para ganhar um cavalo, não tem condições de ganhar um cavalo. Esse menino é muito azarado. Aí
pai chegou e disse, não, ele está sentado ali, pode ser sorte ou azar, só o tempo dirá. Aí o fato é que ele chegou, e naquele mesmo dia, a cavalaria do reino que ele estava passando, viu o meninozinho sentado ali na beira da calçada, e viu que ele estava ali triste, sentado cabisbaixo, e disse assim, olha, ei, ele estava com o cavalo, estava com a pata machucada, estava atrapalhando o comboio. Aquele menino sentado, não vai ser que esse cavalo para você, esse cavalo aqui vai acabar morrendo aqui porque está machucado. Ele, não, eu quero fazer a coisa mais que eu queria na vida. Aí ele ganhou o cavalo. Aí ele tratou o cavalo, cuidou do cavalo, ficou muito feliz. Aí o vizinho chegou e disse, ei rapaz, seu filho é muito sortudo, né? Está ali triste, sentado, cabisbaixo, doido para ganhar o cavalo. E aí de repente ganha o cavalo do nada, ele é muito sortudo. Aí o pai disse, não cara, isso aí pode ser sorte ou azar. Só o tempo dirá. Aí ele ganhou o cavalo, ficou muito feliz, estava tratando o cavalo, e um dia deixou a porteira mal fechada. E o cavalo foi e fugiu. Aí perdeu o cavalo, o vizinho chegou e disse, rapaz, pensa o menino azarado, rapaz. Esse menino azarado demais, está ali triste, sentado no cabisbaixo, de repente ganha o cavalo pode. Esse menino azarado demais, ele é pai, ninguém sabe. Isso aí pode ser sorte ou azar, só o tempo dirá. Aí passou uma semana, duas, quando deu 2 semanas, lá veio o cavalo do menino correndo, cercado por uma manada de cavalo selvagem. Ele só faz abrir a porteira assim, os cavalos tudo bem. Um monte de cavalo selvagem. Ele fecha a porteira assim, fica muito feliz, vê um monte de cavalo, o vizinho já chega, sobe do curral e diz, rapaz, esse menino sortudo, rapaz. O menino está ali triste, sentado, cabisbaixo, de repente do nada vê um cavalo, guarda o cavalo foge, o cavalo volta, todo de cavalo selvagem. Mas esse menino é muito sortudo, ele pai, ninguém sabe, isso aí pode ser sorte ou azar, só o tempo dirá. Aí o menino cheio de cavalo, um monte de feliz, aqueles cavalos selvagens. Aí de repente ele foi montar no cavalo, ele deu um empinado e caiu no chão e quebrou o braço. Aí o vizinho na mesma hora pulou e disse, rapaz, fez um menino azarado, rapaz. Seu filho é azarado demais, rapaz, o menino está ali triste, sentado com a cabeça baixa, de repente não dá, tem um cavalo, bate o cavalo pode jogar azarado, tá esperando quebra o braço, rapaz. Esse menino é azarado demais, ele disse, rapaz, ninguém sabe, isso aí pode ser sorte ou azar, só o tempo dirá. Aí o fato é que o menino ali, triste, estava com o braço engessado, de repente o reino que ele mora declara guerra ao reino vizinho. E todas as pessoas, inclusive os meninos da idade dele, tinham que lutar na guerra. Mas quando o menino estava com o braço engessado, foi dispensado da guerra. Aí o vizinho na mesma hora disse, rapaz, fez menino de sorte, né? E a vida assim continua, cheia de sorte e de azar. Cabe a nós sempre estar interpretando as coisas da nossa vida como momentos de sorte. Que sorte que ele estava ali triste, sentado porque ele ganhou o cavalo. Que sorte que o cavalo fugiu, porque que sorte que o cavalo botou um monte de cavalo selvagem. Que sorte que esse menino quebrou o braço, porque que sorte ele não foi à guerra. Cabe a nós, sempre em nossa vida, interpretar as coisas como sorte. E eu espero, sinceramente, que essa manhã tenha sido para você um momento de sorte. Valeu demais, galera. Muito obrigado. Até o próximo dia. Vamos ter com a gente. Para alto e avante. Valeu. Vem finalmente tirar um fora. Vamos lá tirar uma foto aqui, todo mundo aqui? Olha, foi do lado de lá, ele tá pequeno. Depois que ela vai comer. Nunca mais. 2, 3, 0. vai. Aí. Só o tempo dirá. Diz ele que fica tirado pra colocar no estado. Alguém?